Fala, nação tricolor, estamos aqui com o Alex Bagé. Bagé, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela entrevista que a gente vai conseguir fazer hoje. Fala um pouco aí, dispensa comentários, dispensa apresentações aí. Todo mundo conhece, mas quem não conhece, fala aí pra galera. Fala, Cássio, boa noite, abraço em todo mundo aí que acompanha o teu trabalho. Eu sou jornalista, tenho 44 anos, trabalho atualmente no Grupo Bandeirantes de Comunicação, trabalho há cerca de 20 anos já com mídia esportiva, comecei na Rádio Guaíba, que depois acabou virando Record, depois em 2013 eu saio da Record, vou para a Pampa, estava iniciando ali com um pouco mais de força o projeto que hoje é um sucesso da Rádio Grenal. Aí em 2017 eu recebo uma proposta da Bandeirantes, fui para a Bandeirantes, e hoje lá na Bandeirantes eu sou apresentador, comentarista, participo do Donos da Bola, da bancada fixa do Donos da Bola, DJ 30, na TV Bandeirantes, e depois das 4 às 6 da tarde, aí na Rádio Bandeirantes, eu e o Serginho Boas apresentamos o Esporte Notícia. E final de semana, quando tudo voltar ao normal, eu continuo sendo comentarista também dos jogos. Por enquanto, como a gente não tem uma probabilidade de volta do futebol, eu sigo apresentando programas. Sim. O futebol tá parado, mas vamos torcer para que tudo dê certo e a gente possa ver logo o futebol de volta. Seguinte, esse ano tu deu um passo que eu acho que, na minha opinião, todo mundo tem que dar. Um passo difícil, que deve ser muito difícil, mas que eu, pelo menos o que eu vi, todo mundo aceitou numa boa, que foi tu se assumir gremista. Como foi todo esse tempo que tu não se assumiu gremista e por que tu pensou, esse é o momento pra me assumir? Primeiro, para mim sempre foi muito tranquilo. Eu costumo pensar muito nas atitudes que eu vou tomar, mas eu sou um cara muito prático, eu sou uma pessoa muito prática para tudo. Eu não trabalho com sonho, eu trabalho com objetivo. Acho que a história de sonho é muito bonito em livro de romance. Eu trabalho com objetivo. Eu mudei minha vida quando eu já tinha 24 para 25 anos, eu resolvi que eu ia entrar no jornalismo esportivo. Eu entro com 27 anos numa faculdade, também em função, eu venho de uma família muito pobre, então foi quando eu consegui pagar os meus estudos. E eu não falo isso por vitimismo, eu falo isso com o maior orgulho. Um cara que deixa muito claro que é possível, independentemente da idade, tu te preparar, independentemente da idade, tu atingir teus objetivos. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha, eu sou pai, né? Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma neta. Então, eu já entrei no meio do jornalismo já com a minha casa, casado, já sendo um pai de família. É uma situação muito diferente da maioria dos meninos que eu via ali começando como estagiários, com toda uma vida pela frente. Então eu não tinha muita margem de erro, eu tinha que acertar o tempo inteiro. Porque o meu primeiro objetivo quando eu entrei no rádio esportivo era conseguir o reconhecimento das pessoas que eu admirava. E hoje, eu sou praticamente amigo de todas, as pessoas reconhecem meu trabalho, esse era o meu objetivo e isso eu alcancei. Eu não tive nunca a pretensão de ser melhor, ser pior do que ninguém. Eu sempre tive um cuidado muito grande com a minha carreira. E eu lembro de que minhas filhas, por exemplo, na escola, tinham toda uma preocupação quando tinha evento lá de Dia dos Pais, que enquanto chegava lá uma menina ou um menino e dizia, meu pai é colorado, meu pai é gremista, as minhas filhas sempre tinham essa preocupação, sabe? Não, meu pai não torce para nenhum, meu pai torce para os dois, porque ele é jornalista esportivo, ele trabalha com isso, ele não pode ter time. Aí ia comprar carro, tinham cuidado, não vou comprar um carro que seja azul, não vou comprar um carro que seja vermelho. Eu sempre me policiei com isso, sabe? Minha mulher também gremista e, minha mulher comprava camiseta, eu nunca fui no estádio em 20 anos, eu nunca fui no estádio com a minha esposa, entendeu? Porque eu sempre tive todo esse cuidado, a minha esposa para ir no estádio ela é sozinha. Eu sempre tive um cuidado muito grande, cuidar para não usar muito roupa azul, muita roupa vermelha. Eu era neurótico com esse cuidado, porque eu valorizei sempre muito a minha carreira. E, um dia eu estou num restaurante jantando com a minha mulher e chegou um garçom, já estava acostumado até com isso, assim, Bagé, só aqui para nós aqui, tu é gremista ou colorado? Eu disse pro cara, tu vê, a gente começa a trabalhar, sabe, eu dei uma curva no cara, eu fiquei pensando, cara, eu tô com 44 anos, qual é o problema de que eu assuma que eu sou gremista ou que eu seja colorado? Cara, não tem problema nenhum. Aí eu conversei com alguns amigos, consultei muitos da crônica esportiva, né, a respeito disso, o que achavam, se achavam correto ou não. Consultei o Leonardo Meneghetti, que é o diretor-geral do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, né, que é meu chefe. Perguntei o que ele pensava, ele me deu uma hora apoio, se tu quiser te assumir, tu vai estar apoiado. Se tu não quiser assumir, vai estar apoiado também. Toma uma decisão baseada na tua convicção.
Eu resolvi, Cássio, assumir. Eu tive até um retorno muito maior de torcedores do Inter me mandando recados, dizendo, poxa, Bagé, cara, não interessa o clube que tu torce, o importante é que tu seja um jornalista que continue com credibilidade e tal. E eu pensei, eu não quero assim, ó, eu não segui um modismo e eu não quero que vire modismo, entendeu? Eu não sei, tu acabou de falar aí, pô, legal que todo mundo faça isso. Eu não sei se é legal. Sim. Não sei porque eu não quero impor isso, entendeu? Tem diferença, assim, me pergunta, pô, tu vai virar o fulano de tal. Não, o fulano de tal virou um torcedor, eu continuo jornalista, eu continuo criticando, se eu tiver que criticar o Grêmio ou o Inter, elogiando. O meu canal no YouTube hoje, eu notei hoje mesmo, ontem e hoje eu coloquei postagens do Internacional, e eu notei no meu canal no YouTube que, poxa, eu ponho uma postagem do Grêmio, ele me dá um outro grau de visualização. Ou seja, o meu canal do YouTube, ele está muito voltado já para as questões do Grêmio. Sim. Eu me permito lá botar alguma coisa do Internacional, eu não vou mudar minha maneira de agir. Só que eu penso que fica uma relação mais limpa. O cara que critica a minha crônica hoje, ele vai criticar sabendo que eu sou gremista. Ele não vai dizer, tá dizendo isso porque é colorado. Não, eu ouço toda hora, tá dizendo isso só porque é gremista. Depois que você assumiu o gremista, só critica o Inter. Tá? Cara, não me preocupo muito com isso, eu já estou há muito tempo na estrada. Daqui a pouco eu vou estar aí com 45 anos, então isso não me abate muito. Então, assim, não dá para virar modismo. Eu sou contra o jornalismo que vira chacota. Eu gosto muito de ser jornalista, eu escolhi ser jornalista, defendo muito isso. A gente tem uma classe que tem salário baixo, que não é reconhecida sequer em âmbito federal. Então tem uma série de coisas que a gente tem que lutar pelo bom jornalismo, entendeu? Ah, eu vou brincar, daqui a pouco vou, mas eu brinquei minha vida inteira. Eu vou ser debochado, determinado, vou, mas eu fui assim a minha vida inteira. Eu vou ser ácido daqui a pouco, sim, mas eu também fui assim a minha vida inteira. A minha vida sempre foi muito resenha, baseado naquilo. Eu procuro sempre me preocupar assim em não faltar com respeito com ninguém. Mas para mim, cara, foi totalmente natural. Eu vejo as pessoas dizendo, pô, é corajoso. Cara, eu acho que porque é um passo que não tem volta. Mas para mim foi uma transição muito natural. Eu sei que vai ter gente que não vai entender, mas mesmo quando eu não era assumidamente gremista, tinha gente que não entendia, tinha gente que criticava, sabe? Tem muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, que elas querem que tu concorde com elas. Se a tua opinião for diferente da delas, já não serve. Aí tu já passa a não prestar. Se a tua opinião for igual a delas, aí elas concordam e elas acham que tu é gênio. Então, na internet, tu passar de gênio a imbecil, depende muito da visão de cada pessoa. Sim. Mas eu tô muito tranquilo, com muita convicção do que eu fiz, não me arrependo de nada. E, cara, tô tocando minha vida tranquilamente, sem problema nenhum. Mas hoje, se alguém, daqui a pouco, me enxergar na rua com a camisa do Grêmio, não vai encher meu saco. Eu vou poder, finalmente, depois de 20 anos, ir no estádio, de repente, para ver um jogo com a minha mulher, com as minhas filhas, enfim, com a minha neta. Então, para mim, ficou muito mais tranquilo, mas não me atrapalhou em nada, assim. Sim, por exemplo, antes, na gravação passada que já saiu lá no canal, eu gravei com o Barbosa, ele falou de ti, deu o teu exemplo que tu se assumiu gremista, e ele falou que pra ele falou que foi um peso que ele tira das costas quando ele se assume gremista e essas coisas. Eu acho que, tipo, eu acho que quem faz o que quiserem, quer assumir, assume, beleza, que nem tu falou, que nem o Meneghetti falou pra ti, não assume, beleza também. Então, a gente tem que se respeitar de qualquer momento. Eu achei muito legal que quando tu se assume gremista, tu fica imparcial. Tu consegue entender, criticar o Grêmio quando precisa, elogiar o Inter quando precisa e tudo mais. Porque tem gente que quando se assume gremista ou se assume colorado, não consegue manter isso e acaba se cegando em questão ao jornalismo. É que tem uma situação que vai muito de profissional para profissional, né? Tem pessoas que escolhem um determinado caminho, né? E eu não julgo se está certo ou se está errado. Eu acho que é um caminho de cada um. Outro dia eu fiz uma matéria no meu canal no YouTube, uma live com o Baldasso, né? Eu perguntei isso para ele, cara. O Baldasso é um excepcional repórter, um dos melhores comunicadores que eu conheci, comunica fácil e tal. E, cara, o Baldasso disse, Bagé, eu não pertenço mais à imprensa, eu sou um torcedor que vai torcer, que vai defender as coisas do Internacional. Ele até trabalhou um tempo também remunerado pelo Internacional. Eu não entro no mérito, eu acho que cada um faz aquilo que acha melhor para si. Eu sou muito crítico, eu sempre fui meio que o ombudsman assim, da imprensa, né? Porque eu sempre, e não à toa, eu acabei me transformando no presidente da SEG. Eu
não penso que os cronistas esportivos são os melhores do mundo só porque eu sou presidente. Eu não sou presidente de sindicato, não tenho relação política. Eu sou presidente de uma associação que busca melhorias para essa classe, mas quando eu tenho que suspender, cumprir um pouco de uma forma um pouco mais rígida para que a gente continue tendo valorizado a nossa classe, eu vou fazer sem problema nenhum, cara. Eu não defendo cronista, eu não defendo torcedor, eu faço aquilo baseado nas coisas que eu tenho convicção que são as corretas. É claro que eu tenho algumas atitudes como gestor da SEG, justamente algumas coisas que eu faria na minha pessoa física eu não faço na SEG porque eu tenho uma outra responsabilidade. Eu tenho que entender que daqui a pouco aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o outro e tal. Então eu estabeleço um coletivo, um critério com os meus pares de diretoria e eu sigo dessa maneira. Mas eu não acho que tem que ser assim, não tem que ter uma linha, entendeu? Acho que não. A maioria das pessoas que se assumiram, elas estão nessa linha. Volta e meia, por exemplo, até agora, não sei amanhã, até agora, se tu procurar lá no Twitter, principalmente, que é mais raivoso, não vai ver eu debochando de ninguém, cara. Não vai ver eu debochando do Internacional. Eu posso fazer críticas e elogios, assim como elogio o Eduardo Cudê, que eu acho um técnico excepcional e que eu pedia já desde o ano passado que algum clube pudesse contratar. O Renato é meu ídolo de infância como torcedor, mas quando eu tenho que criticar o Renato, eu vou criticar. Por exemplo, agora, o Renato teria que estar em Porto Alegre. Mas ele é grupo de risco, tá? Mas ele está no Rio de Janeiro, que a curva lá de contaminação é muito maior que aqui em Porto Alegre. E ele também teve no começo... Eu não sou preso. Eu não sou preso a alguma coisa, entendeu? Eu opino de acordo com a minha convicção. Sim, no começo da quarentena até o Renato vazou umas fotos dele jogando futevôlei nas praias do Rio de Janeiro. Então eu acho que, sim, aqui o coronavírus, entre aspas, está mais controlado. Lá é bem mais alto, que nem tu falou, tem mais contaminação. Então não tem motivo para ele não estar em Porto Alegre em sua casa. Então acho que aí é um assunto. Mas eu me refiro muito mais à questão da crítica, entendeu? Então, se eu fosse um cara que me assumir gremista, eu não vou mais criticar o Grêmio, eu não iria criticar o Renato. Porque quando tu critica o Renato, tu arruma encrenca na internet. Quando tu critica o D'Alessandro, tu arruma encrenca na internet. Então, mas eu não estou preocupado com isso. Eu tenho lá, o meu canal está recém-alavancando, está passando agora dos 6 mil inscritos. Cara, é pouco. Eu tenho colegas que têm 50, 100, 200 mil. Estou preocupado com isso. Porque eu quero atingir os 100, os 200 mil, 1 milhão de inscritos, mas de pessoas que estão consumindo o que eu estou dizendo. Eu não quero que o cara entre no meu canal porque ele ri do que eu falo, entendeu? E a gente sabe que muita gente virou, de certa forma, chacota. Daqui a pouco tu segue uma determinada pessoa, mas não é porque tu acredita, é porque tu avacalha aquele cara, olha o que esse cara está dizendo. Eu não quero isso. Eu quero que as pessoas discordem de mim, mas que as pessoas continuem tendo credibilidade pelo meu nome. Isso não vai ter dinheiro que pague, não vai ser o dinheiro do YouTube que vai pagar, não vai ser o salário, de repente, de um clube que possa pagar. Cara, eu vou fazer as coisas de acordo com a minha convicção. Isso vai me dar dinheiro, isso vai me dar inscrito. Eu não sou caça-clique, entendeu? Eu tenho as minhas ferramentas de internet há muito tempo. Meu canal de YouTube, ele é muito antigo, só que eu não usava mais. Eu tenho entrevista lá no YouTube do Luan quando ele estava começando no Grêmio. Eu tenho entrevista com o Douglas quando o Douglas era a estrela do Grêmio. Já fazia muito tempo, ele estava desativado. Eu ativei agora. Mas eu tenho, assim, tranquilidade. Claro que eu ouço. Tá dizendo isso porque é gremista. Desde que se assumiu o gremista, critica o Inter. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu tenho a minha consciência muito tranquila, entendeu? Então eu faço de acordo com aquilo que eu acredito. Se isso vai gerar um volume muito grande de repercussão, aí a gente vai saber com a consequência natural da rotina nossa. Sim. Agora, falando um pouco da temporada passada do Grêmio, se tu pudesse descrever em uma palavra a temporada do Grêmio ano passado, qual seria? Cara, em uma palavra, eu colocaria confusa. Porque tem várias maneiras da gente analisar o Grêmio, né? O Grêmio de 2016 para cá, quando o Renato chega, o Grêmio já vinha de um trabalho de 2015 com o Felipão, depois com o Roger, mas o Renato chegou em 16 e ganhou. E toda vez que você forma, e eu já passei na minha carreira até agora por vários ciclos de vencedores do Internacional, do Grêmio, de outros clubes do Brasil, você cria um grupo de jogadores que chegam desconhecidos e que daqui a pouco todo mundo é caro, a folha de pagamento aumenta, a cobrança aumenta e num determinado momento parece que cria uma zona de conforto, né? O Grêmio foi isso. O Grêmio tinha um goleiro excepcional que era o Marcelo Groi, o Grêmio tinha uma zaga de fenômenos, dito pela torcida, que é o Jeromel e o Kahneman. Esses caras, quando chegaram, eles não eram tudo isso. Daqui a pouco eles se projetaram. O Renato começou a revelar jogadores e tal, mas eu penso que seja confusa, por isso que eu usei esse termo,
porque, por exemplo, aí o Renato perde o goleiro, né? O Marcelo Groi acaba saindo no início da temporada de forma surpreendente. Depois o Luan, né, que era sempre aquela dúvida, será que o Luan sai, será que ele vai voltar a jogar? E aí o Luan não consegue jogar praticamente nada ao longo do ano. O Everton acaba virando o salvador, né? O Renato começa a transformar jogadores que a gente até dizia, né? Pô, pode trazer para o Grêmio qualquer jogador que acaba dando certo com o Renato. Jogadores que eram desvalorizados passam a destaque. Eu considero uma temporada um pouco confusa, porque o Grêmio chega bem até em determinado momento na Libertadores da América, mas aí em função de repente apostar tudo na Libertadores, o Grêmio relaxa no Campeonato Brasileiro, e fica muito claro que se o Grêmio tivesse forçado um pouquinho no Campeonato Brasileiro, ele teria provavelmente encostado no Flamengo. E a grande decepção, que pouca gente fala para mim do ano passado, é a Copa do Brasil, que o Grêmio faz 2-0 no Atlético Paranaense na Arena, e aí vai para a Arena do Atlético Paraná tendo que só administrar, e podia perder por um gol, aí perde por 2, aí vai para os pênaltis, aí tem o PP que desperdiça o pênalti, todo mundo coloca a culpa no PP. A culpa não é do PP. O PP era um reserva que acabou cobrando um pênalti. O PP do Grêmio, que depois de 2-0 em casa, viajou para Curitiba a passeio e acabou perdendo uma classificação. Poderia ter feito um Grenal na final, se tivesse ganho um título, seria muito melhor a questão do próprio Renato, de afirmação de outros jogadores. Por isso que eu penso que no ano passado ela foi um pouco confusa. Esse ano, então, não tem nem como definir, porque a gente nem sabe o que vai acontecer. Sim, eu acho que aquele... Eu concordo plenamente com o que tu fala de Copa do Brasil e Libertadores, que Libertadores... O time do Flamengo era assim, ó, sensacional, não tinha muito o que fazer, mas aquele do Atlético Paranaense, a gente ganha de 2-0 na Arena, podendo fazer 3, podendo fazer 4, podendo matar o jogo ali. E daí vai para a Arena Atlético Paranaense, relaxa, toma e vai tomando, vai relaxando cada vez mais. Então eu acho que sim, é bem confuso que nem tu falou, mas eu acho que faltou humildade pro Grêmio na Copa do Brasil para chegar na final e talvez ser um eventual campeão contra o Inter. Nós não sabemos o que seria daquela final. Mas tu pega, por exemplo, o que tu acabou de lembrar aí, o Grêmio faz 2-0 com autoridade podendo fazer 3-4. Se o Grêmio tivesse vencido o primeiro jogo por 4-0, não seria nada surpreendente. Eu penso que isso acabou acomodando o Grêmio, porque o Grêmio vai para Curitiba, a gente fez 2, pode tomar até 1 e mais, a gente fez 2 podendo ter feito 3 ou 4. Ou seja, a hora que quiser aperta um botão ali e consegue fazer. E aí quando tentou fazer não deu mais certo. Por isso que eu penso que foi confuso ano passado. Sim, claramente. Esse ano, esquecendo, né, que a gente teve uma parada, o que tu achou das contratações que tivemos, que foram Diego Souza, que veio de graça, Thiago Neves, também de graça, só que com o salário, Lucas Silva, daí teve Vitor Ferraz, Orejuela e o Caio Henrique, que já foi embora. O que tu achou sobre os reforços? O que tu achou sobre a apresentação de futebol do Grêmio, que na minha opinião, foi média, em alguns momentos foi muito boa e em alguns momentos pecou muito. Eu discordo de ti do muito boa. Eu não vi um Grêmio muito bom esse ano. Eu vi um Grêmio na média daquilo que a gente imagina que o Grêmio tem a capacidade de fazer. Tem uma mexida muito grande, a gente tem que considerar isso, né? O Grêmio tem um goleiro novo, que é um goleiro um pouco mais confiável, que é o Vanderlei. O Grêmio teve, né, no começo do ano, 2 laterais novos, né? O Bruno Ferraz, jogador, para mim, do nível do Leonardo Moura, tranquilidade, dá a passada fácil, vai na linha de fundo, cruza com perfeição, para mim ali um acerto. O Caio Henrique era uma situação de contrato, né? O Grêmio pagou para ver, algo parecido quando o Grêmio contratou o Eduardo Vargas, né? Trouxe sabendo que a qualquer momento poderia perder o jogador, faz parte. Daqui a pouco, se você não tem condição de ter um carro top, alguém te oferece, ó, tu pode levar esse carro top aqui pelo mesmo preço do popular, tá? Tu vai pagando tranquilo, só que a hora que eu te pedir, tu tem que me devolver. Bom, aí tu arrisca, ou tu continua com o carro popular, ou tu anda com o top, que a qualquer momento tu pode perder. O Grêmio fez isso. O popular era o Cortez, o top de linha era o Caio Henrique. E tem várias maneiras de colocar essa notícia, né? O Caio Henrique, ele fez só 5 jogos no Grêmio, sim, mas ele ficou muitos jogos no Pré-Olímpico. E mais, quando ele saiu, já teriam que ter acontecido 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, se não acontece a pandemia, nós diríamos que ele teria feito 5 jogos, mais 10 do Campeonato Brasileiro, mais uns 5 ou 6 de Libertadores, mais não sei quantos de Copa do Brasil. Então, sabe, nós temos que sempre contextualizar. Ele fez só 5 jogos, sim, mas por que ele só fez 5 jogos? A pandemia tinha parado todas as competições. Mas aí tá tudo certo. O Lucas Silva, para mim, é o grande incremento do Grêmio.
Porque o Lucas Silva, ele colocou na cabeça do Renato até a possibilidade de mudar o esquema, né? O Renato que vai para o Grenal no Beira-Rio, coloca o Lucas Silva e aí ele vê, pô, não tenho mais como tirar o Lucas Silva do time, porque toda vez que ele tirava o Lucas Silva, o time acabava caindo de produção, né, na marcação. Eu não tenho como tirar o Matheus Henrique, eu não tenho como tirar o Maicon. Opa, eu tenho 3 volantes de novo. Mas por quê? Porque ele não tinha o Jean-Pierre, que estava machucado desde setembro, e só por isso veio o Thiago Neves, que deu aquele rolo todo do departamento médico do Grêmio, tu vai lembrar, tanto que mudaram o departamento médico, ninguém sabia o que o Jean-Pierre tinha o certo, qual era a extensão da lesão. O menino craque, para mim vai ser a maior venda da história do futebol gaúcho, porque ele é craque, ele é genial. Mas aí, poxa, ninguém sabia o que o menino tinha, qual era a extensão da lesão, ele ficou o resto do ano, de setembro até o final do ano, sem jogar. O Orejuela, eu penso que seja uma grande alternativa. Pelo valor que ele veio, agora, depois da pandemia, eu acredito que ele vai embora também, porque ele custa muito caro. Um jogador que recebe moeda estrangeira acaba custando caro. E aí, se você pegar, por exemplo, Diego Souza e Thiago Neves, eu fui contrário à contratação dos dois. Não pela bola dos dois, porque eles têm futebol, mas pelo extracampo. O Diego Souza não resolvia problema de ninguém há algum tempo. Aí você olhava os centroavantes do Grêmio. Tentaram o Viseu, não deu. Tentou o André, não deu. Só para pegar os mais recentes. Veio o Luciano, não resolveu. Poxa, aí tu vai acreditar num cara que não conseguiu resolver nos últimos 2 anos que ele tinha jogado? Que esse eu queimei a língua. Inclusive fiz um vídeo pedindo desculpa para ele. Eu estava equivocado, porque a estreia dele, aquele gol que ele faz contra o Sportivo de Bento, cara, o tempo de bola, a imposição física, a impulsão que ele teve no lance, cabeceando com força, com direção, olhando, cara, isso é um lance típico de centroavante. Aí daqui a pouco ele faz mais um gol e daqui a pouco ele vai pro Grenal de novo, num tempo de bola perfeito, com imposição física. Peraí, cara, esse cara, eu estava errado. Ele tem muito mais vontade do que eu imaginei que ele fosse ter aqui. O Thiago Neves, eu não estou tão errado assim. Porque o Thiago Neves tem muita bola, mas parece que o Thiago Neves tem mais aquela lenha que ele teve em outros anos para queimar. A gente fala do Thiago do Cruzeiro, mas o Thiago do Cruzeiro foi 2017. Entendeu? Não dá para... Ah, não, mas ele jogou com o Renato. Sim, mas jogou com o Renato no Fluminense em 2008. Faz muito tempo. Ah, o Diego Souza, mas o Diego Souza tinha ido bem no Grêmio em 2007. Por isso que eu ficava meio com o pé atrás. O Diego Souza mostrou que eu estava equivocado. Que ele tem mais vontade que o André, que o Viseu, que o Luciano, que todos os outros que passaram ali. Agora, o Thiago Neves, eu ainda fico assim com uma reserva. Eu não sei se o Grêmio vai renovar com ele ao final da temporada, porque o Grêmio tem ali... Se é para jogar o que joga o Thiago Neves quando entra em campo, o Grêmio tem o Patrick. De apostar, eu acho o Patrick o cara mais perto do Luan em qualidade e tudo mais. O Renato, no começo do ano, ele deu 3, 4 jogos pro Patrick, o time não mandou. Tudo isso que a gente está falando, porque era um time regular, mas o time não andou. Então, o que o Renato faz no Grenal? Poxa, eu não tenho o Jean-Pierre, o Thiago Neves não está no melhor da forma, e o Patrick não deu conta do recado, vou fechar a casa com os 3 volantes. A melhor contratação para mim de todas elas, sem dúvida nenhuma, é do Lucas Silva. Sim, eu que nem tu, eu fui contra os dois. Inclusive, no dia da contratação do Diego Souza oficial, eu fiz um vídeo com o João Batista Filho, lá na Bandeirantes, e conversamos sobre isso e os dois concordamos que não eram necessárias as contratações e queimei minha linha com o Diego Souza e com o Thiago Neves, que nem tu falou, a gente ainda está certo, porque o Thiago Neves não está rendendo. Bagé, muito obrigado aí pelo vídeo aí, valeu, assim ó, sensacional. Assim ó, galera, se inscreve no meu canal aí, deixa o like, segue o canal do Bagé, acompanhe ele, assim ó, jornalista excepcional. Admiro muito o trabalho do cara. Assim, ó, dá teu tchau aí pra galera e valeu muito pela essa entrevista. Valeu, Cássio. Desculpa aí a demora, porque a gente estava tentando combinar alguns dias, né? Mas aí em função da correria do trabalho, de outros afazeres, e também agora, como a gente está nesse ainda confinamento, acaba surgindo muita situação de lives, né? Então, acaba apertando um pouco. Mas conta comigo aí, quando quiser repetir o papo para a gente atualizar qualquer coisa, segue fazendo esse trabalho aí, porque a gente precisa renovar o jornalismo esportivo, a gente precisa renovar agora esses trabalhos independentes, com a facilidade que o streaming nos dá, a gente consegue expor a nossa opinião, a nossa comunicação de qualquer lugar do mundo com um celular, com um notebook e tal. Então, a gente está com a possibilidade cada vez mais móvel de comunicar. Parabéns pelo trabalho aí, conta comigo sempre que precisar. Valeu, falou!